Olá, tudo bem com você? Estou passando aqui no seu feed para falar contigo a respeito ainda de um assunto muito importante que é o lipedema, né? Surgiram algumas dúvidas a respeito dessa patologia e eu tô aqui para esclarecer. Para quem não me conhece, sou a Kelly Cortinhas e peço a você que siga, né, as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixe suas dúvidas, né? Tiveram muitas dúvidas a respeito desse assunto. No nosso canal do YouTube, né, nós falamos a respeito do lipedema, os sintomas, o que acontece, né, e uma dúvida que surgiu lá foi exatamente sobre a questão da obesidade, né, me perguntaram assim, Kelly, só uma pessoa obesa, sobrepeso, né, que esteja um pouquinho fora do peso da balança, que pode ter o lipedema? Não, gente, como eu disse, o lipedema é uma patologia progressiva, né, de deposição de gordura irregular na região, em algumas regiões do corpo, onde acomete principalmente a região dos membros inferiores. Ela é progressiva, ela pode ir para os membros superiores, né, para os braços. O paciente ele fica num aspecto extremamente inchado, com uma deposição de gordura realmente muito irregular, onde incomoda não apenas esteticamente o paciente, mas principalmente a questão da saúde, tá? Por quê? O paciente ele sente dor, ele sente peso, ele sente formigamento, dor até na palpação. Alguém chegar e brincar, encostar, o paciente já sente dor, já refere essa dor insuportável, né? Manchas, né? E o problema daqueles vasinhos, né? Olha quem tá aqui! Aqueles vasinhos, né? Que são, na verdade, teias, como se fossem teias, né? De vasos. E esse problema circulatório acomete muito, principalmente na região de coxas, tá? Então, assim, a pergunta é, uma pessoa que está com obesidade vai ter o lipedema? Ela obrigatoriamente vai ter o lipedema? Não, até porque muitos pacientes são diagnosticados com a patologia de obesidade, né? E, na verdade, elas não têm obesidade, elas têm o lipedema. Por quê? Porque deixa o corpo do paciente disforme. E isso é aonde realmente faz com que o paciente sinta a necessidade de buscar o emagrecimento. E aí o paciente busca esse emagrecimento não acontece, ou se acontece, volta novamente, né, o peso que era antes, e o paciente ele acaba se sentindo super angustiado, decepcionado, porque ele não consegue adquirir o resultado que ele gostaria, não alcança esse objetivo, tá? E existem pessoas que estão abaixo do peso, tá? Que são pessoas que estão, na verdade, com o peso ideal, né? Não estão buscando emagrecimento, mas que sofrem do lipedema, né? Que tem os membros inferiores extremamente inchados. Aí o paciente fala assim, eu tô com problema circulatório, eu ando com as minhas pernas inchadas, doloridas, pesadas, eu tenho dificuldade, eu tenho varizes, eu tenho vasinhos. Aí quando a gente vai analisar, o paciente é portador de lipedema, tá? Então assim, obrigatoriamente, o paciente sobrepeso vai ter o lipedema? Não, não vai ter o lipedema, não é obrigatório. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, tá? O paciente obeso pode evoluir, e desenvolver o lipedema, porque ele já tem, lembra que a gente falou que é uma doença muito ligada também à genética, né? Tem pacientes que têm a predisposição genética e nunca desenvolvem, e tem paciente que tem essa predisposição genética, às vezes já nasce com isso, tá? Já nasce a menininha lá pequenininha, você já vê ela com traços de lipedema e vai crescendo com isso, tanto é que os pacientes falam assim, eu sempre tive as pernas grossas, eu sempre fui com aquela pernona, eu sempre tive as pernas gordinhas, elas falam, mas na verdade elas já eram portadoras de lipedema, já nasceram com este aspecto, tá? Agora, existem casos em que o paciente é portador, e aí o que acontece? Ele vem desenvolver na época
da primeira menstruação, né? De acordo com o desequilíbrio hormonal. Aí a paciente acaba menstruando, e aí nesse momento da adolescência, né? Que é onde há aquela explosão de hormônios, a paciente desenvolve o lipedema, e ele aparece, aí começam os inchaços, os bolsões, né? Se você não viu o nosso vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube, Espaço Saúde e Beleza, que é o Marque. Tá? Então, se você ainda não viu, né, dá uma olhadinha, tá? Procura o vídeo lá do lipedema, o título tá esse mesmo, lipedema, né? O que é os seus sintomas. É muito importante a gente saber, a gente entender o que acontece, tá bom? E na verdade, assim, voltando lá, o paciente muitas vezes, na época da gravidez, né, no período da gravidez, ela desenvolve o lipedema. E como eu disse, tá ligado, na verdade, com a parte genética, e aí pode ou não desenvolver, né? Depois que desenvolve o lipedema, pode desenvolver uma obesidade? Pode desenvolver uma obesidade. O paciente com obesidade pode desenvolver o lipedema? Pode desenvolver o lipedema. O paciente relativamente magro, baixo peso, pode ter lipedema? Pode. Pode desenvolver? Pode. Só que não é via de regra a obesidade levar ao lipedema e o lipedema levar à obesidade. Tá? E são coisas que acontecem, podem acontecer juntas, podem acontecer primeiro e depois virar outra, pode não acontecer juntas, e também pode acontecer do paciente ter o lipedema e nunca desenvolver a obesidade, mas o que pode acontecer também infelizmente, o paciente ser diagnosticado com obesidade e ele ser portador do lipedema, tá? Então, assim, fica essa dúvida realmente, as pessoas elas têm essa dúvida, elas questionam, porque já chegaram inclusive pacientes até nós dizendo assim, eu não sei, eu tenho dúvida se eu tenho lipedema, porque eu fiquei sabendo que só tem lipedema quem tá na obesidade, ou quem tá sobrepeso. Não é real, tá? Paciente que também não está no sobrepeso pode sim ser portador desta patologia, do lipedema. Então, vamos ficar ligadinhos, tá? E muitas vezes o fator genético tá lá implícito, mas, infelizmente, a epigenética, né? Que é o que nós fazemos fora daquilo que vem no nosso código genético, né? São os nossos hábitos e comportamentos, né? Que a gente faz extra, né? Aqueles estímulos extras que vêm de fora, podem sim, não só desencadear, como piorar muito o resultado, né, avançar demais o resultado do lipedema, assim como qualquer outro tipo de patologia. Aquilo que você faz, né, ele só tende a piorar ou acumular, como também ele pode melhorar, diminuir e às vezes, muitas vezes, até eliminar algumas patologias, né, do seu histórico, dependendo daquilo que você se conscientiza e faz a seu favor e a favor dos seus próximos, tá bom? Então, fica de olho, a gente vai falar muita coisa ainda, tá? Procura o vídeo lá do lipedema para você poder se inteirar do assunto, né? E interaja com a gente, deixa aí suas dúvidas, seus comentários, né? Ou marque alguém que precise saber disso, que é muito importante. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e não esquece, fica de olho aí que vão ter mais coisas novas, vão ter mais assuntos aí que a gente vai abordar, importantíssimos para a sua saúde e seu emagrecimento. Beijinho, tchau, tchau!